Amém. A paz do Senhor a todos. Estamos começando a nossa escola bíblica dominical desse domingo, dia 28 de março de 2021. Estamos já encerrando o mês de março, estamos encerrando o primeiro trimestre do ano de 2021. Que Deus seja louvado e glorificado na vida de cada um. A paz do Senhor para a irmã Rose, que já está aí e já interagiu conosco. Os demais que forem entrando também já podem ir interagindo para que nós possamos juntos conversar, meditar e compreender a palavra de Deus. Amém? Vamos na fé firmes. Algumas pessoas estão doentes, algumas pessoas estão afetadas, outras estão emocionalmente abaladas, outras estão completamente bem e que assim, um ao outro, cada um na sua dificuldade, cada um nas suas limitações, um vai ajudando o outro e nós vamos seguindo firmes na fé. Né? Isso é o corpo, né? A igreja é o corpo de Cristo e como corpo de Cristo devemos estar juntos, unidos e perseverantes, esperando a volta de Jesus, mas também ajudando uns aos outros nessa caminhada. Vamos fazer uma oração para dar início à nossa escola bíblica dominical de hoje. Né? Magnífico Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, a Ti adoramos e glorificamos e pedimos, Senhor, que Tu venha abençoar a nossa vida, o nosso domingo, o nosso dia. Abençoa também, Senhor, o nosso entendimento para que nós possamos compreender a Sua palavra. Abra, Senhor, a nossa mente para que possamos assim estar unidos a Cristo e unidos uns aos outros em irmãos, buscando o entendimento, compreensão e a firmeza da fé. Seja conosco, Deus, como tem sido até aqui, para que o teu nome continue sendo louvado e glorificado em nossos lábios, para que nós continuamos sendo adoradores a ti. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos. Amém. A nossa aula de hoje, né, é a lição número 10 da série O Espírito Santo na Vida Cristã. O tema da lição de hoje é Dons, Talentos e Ministérios. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, que diz: Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E a leitura está em Efésios capítulo 4, versículos 7 a 12, que diz, né? Efésios capítulo 4, versículos 7 ao 12. O santo ministério e o serviço dos santos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém? E concluindo aqui o versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Paz do Senhor para o André, lá em Paraná, paz do Senhor para a irmã Zenite, a Jusce e todos que estão aí nos acompanhando, né? Que Deus possa abençoar com a palavra. Bom, vamos lá. O que seria dons, talentos e ministérios? Né? São três ações, três benefícios que o cristão recebe e são espirituais e têm uma finalidade específica para a obra do reino de Deus. Né? Portanto, os dons, os talentos e os ministérios na igreja, eles têm propósito. Eles não surgem por acaso, eles não são entregues por acasos. Muitas pessoas buscam dons, talentos, ministérios
por vaidade, por orgulho, por às vezes até competitividade entre irmãos da igreja. Mas hoje, nessa lição, esperamos dar algumas explicações para que possam ser úteis para quem tem ou para quem almeja ter, né? Ah, existe um tipo de oposição à obra de Deus, né? Tudo que nós vamos fazer conforme a vontade de Deus em nossas vidas e tudo que nós vamos fazer conforme a vontade de Deus na obra do reino tem oposição, né? Tem oposição, às vezes levanta pessoas ali mesmo ao redor, dentro da congregação, às vezes essa oposição vem de fora, mas tem oposição. E na nossa vida também, tudo que vamos fazer que esteja dentro da vontade de Deus tem oposição. E essa oposição vem de onde? Vem de um mundo espiritual. Aquilo que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, né, capítulo 6, né, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores nas regiões celestiais. Então, a nossa luta do dia a dia, ela é uma luta espiritual. Então, uma pessoa que entra em conflito contigo, uma pessoa que te provoca, uma pessoa que tenta atrapalhar os seus caminhos, essa pessoa está agindo por influência de um mundo espiritual. Então, nós nunca devemos confrontar pessoas, mas devemos confrontar espíritos. Amém? E aquele que está com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele tem discernimento, ele tem compreensão, ele consegue entender, ele consegue compreender tudo o que está acontecendo e ele vai seguir, tanto na sua jornada pessoal quanto na sua jornada no reino de Deus, fazendo aquilo que é bom, que é reto aos olhos do Senhor. Amém? Os dons, talentos e ministérios são capacitações que a igreja recebe, né, para enfrentar as dificuldades do dia a dia. É um revestimento especial, é uma capacitação especial, né? É algo que o Espírito Santo nos dá para que nós possamos, então, ser úteis e fazer bem feito e fazer rompendo com as oposições, rompendo com as dificuldades que aparecem em nossos caminhos. Então, dificuldades sempre haverão, inimigos sempre teremos, pessoas usadas pelo mal para tentar impedir a graça de Deus sempre haverá, porém, se estivermos com Cristo, nós estaremos seguros e confiantes, porque sabemos que haveremos de concluir aquilo que nós começamos a fazer. Vamos então agora meditar sobre os dons, né? O que seriam os dons? Aqui na lição diz: os dons espirituais são dádivas concedidas aos crentes pelo Espírito Santo para realizar o que for útil. Anote aí no seu caderninho, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e 7. Então é uma capacitação que Deus dá para o crente, através do Espírito Santo, para que ele seja útil na obra do reino, para que ele possa servir na obra do reino. A finalidade dos dons é tornar a igreja apta para a realização da obra de Deus. Nós não conseguimos fazer a obra do reino se nós não estivermos capacitados pelo Espírito Santo. Nós não conseguiremos fazer a obra do reino se nós não tivermos esse revestimento espiritual para nos capacitar, para nos preparar, para nos dar a direção daquilo que nós devemos fazer e nos dar o ânimo, a força para fazer aquilo que devemos fazer, né? Tem uma diferença entre dons no plural e dom no singular. Na Bíblia você vai encontrar as duas condições, né? Você vai encontrar dons no plural e vai encontrar dom no singular. O dom no singular, né? Dom, ele é o teu relacionamento com o Espírito Santo
quando ele te chama para a fé, e ali, a partir dali, ele começa a trabalhar em você. Amém? Os dons espirituais, eles já vão mais além. É uma ação do Espírito Santo, né, trabalhando na tua fé, porém para o serviço da Igreja de Jesus. Os dons, eles são diversos, mas eles têm finalidades específicas para trabalhar no reino de Deus. E o dom, no singular, ele é um revestimento de fé, né, para que nós possamos converter dos nossos maus caminhos para a salvação através de Jesus Cristo. Essa é a diferença. Você vai encontrar as duas situações, tanto em Atos dos Apóstolos, quanto nos Evangelhos e nas cartas. Amém? Vamos lá. A expressão dom do Espírito Santo é usada para fazer referência ao batismo com o Espírito Santo, né? Atos 2, capítulo 38 e 39. Neste caso, o dom é o Espírito Santo e o doador é Deus, conforme Lucas, capítulo 11, versículo 13. E o Espírito Santo, por sua vez, ele distribui dons a cada crente para que possa, assim, de uma forma proveitosa, realizar ações na Igreja de Jesus. Então, primeiro o cristão recebe o batismo com o Espírito Santo, e o batismo com o Espírito Santo, ele não confundam, e muitas pessoas confundem, né, que no batismo com água, por imersão, ou seja, por mergulho, ali você recebe o Espírito Santo no dom da fé para a salvação, para a vivência cristã. O batismo com o Espírito Santo já é o revestimento de poder para a obra, para servir no reino de Deus, para ser útil no reino de Deus. Então, todo cristão, ele precisa sim passar pela água, né, o batismo de água e também pelo Espírito, que Jesus mesmo falou que sereis batizados com água e Espírito. E o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento para a obra, para servir, para ser útil no reino de Deus. E o cristão, ele deve buscar isso, ele não deve se contentar apenas em ser um membro de banco, mas ele tem que se contentar também em ser um cristão de fato que busque uma ação maior do Espírito Santo para que ele possa ser cada vez mais útil ao reino de Deus. E aí, qual a recompensa no tempo de hoje, né? No tempo de hoje tem alguma recompensa? Não. Você não vai ganhar absolutamente nada por ser usado por Deus. O que de graça recebe, de graça dá. Eu fico vendo assim aquelas campanhas, né, do envelope branco que as igrejas neopentecostais fazem e distribui e fala que para a pessoa colocar uma oferta e com aquela oferta Deus vai se sentir obrigado a abençoar. Não, isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Em momento algum, Deus condiciona as bênçãos. Aquilo que de graça recebemos, de graça damos. Então, se nós temos dom de orar por cura, oramos de graça com um propósito, mas também não podemos sair por aí aleatoriamente. Tem que ter um propósito. O propósito é dar testemunho do poder de Deus, dar testemunho da misericórdia de Deus, provar que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo e reina, e chamar o pecador para o arrependimento e para a salvação através de Jesus Cristo. Essa é a recompensa do uso dos dons. É nisso que há uma compensação para o uso dos dons. Portanto, o que de graça recebe, de graça dá. Quem tem dons, quem tem talentos, não pode almejar dinheiro com isso, né? Mas ele deve servir com alegria ao reino e Deus recompensará e não deixará faltar nada, né? Aquilo que é essencial, Deus concederá a cada um. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Espírito, por sua vez, né, distribui os dons a cada um. Então, ele é o doador. O doador dos dons é o Espírito Santo. Amém?
É, você pode ver aí como referência em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 3, que fala sobre a origem dos dons. É o Espírito Santo, é ele que entrega, é ele que capacita, é ele que nos ajuda também no dia a dia. Agora, não pense você que recebeu o dom é só falar, eu quero. Né? Você tem que ter a capacidade espiritual para receber, então você tem que ter uma vida de oração, você tem que ter uma vida de meditação na palavra e você tem que ter uma vida de comunhão íntima com Deus. Por que isso? Porque existem demônios enganadores, espíritos enganadores. E esses espíritos enganadores, eles agem imitando o Espírito Santo. São governados por uma entidade chamada Baal-Zebu, né? O maioral dos demônios. E essa entidade, ela também realiza curas, realiza sinais, realiza algumas ações sobrenaturais para confundir as pessoas. E muitas pessoas são usadas por Baal-Zebu pensando que é usada pelo Espírito Santo. Então a pessoa tem que ter discernimento de espírito para saber quem é que está usando ele. E aquele que está ao redor também tem que ter discernimento de espírito para saber quem é que está usando aquela pessoa. É o Espírito Santo ou é Baal-Zebu? E como que você vai conseguir observar isso? O próprio Espírito Santo vai te revelar. Né? Aquilo que te traz paz, aquilo que te traz consolo, aquilo que te traz esperança, vem do Espírito Santo. Aquilo que te causa dúvida, aquilo que te causa certo mal-estar, não provém do Espírito Santo de Deus. Né? E as outras formas é ter o discernimento de espírito, e o próprio Espírito falará com o teu espírito, que é ou que não é ação dele. Amém? Portanto, é uma questão assim de muito estreita, que precisa ter muito cuidado, e eu vejo assim muitas pessoas sendo usadas por espíritos enganadores, achando que está sendo usadas pelo Espírito Santo de Deus. Então é preciso ter muito cuidado. Uma outra forma de observar é ver a vida da pessoa. É claro que todos somos pecadores, mas tem pecados que são completamente obscuro àquilo que é a comunhão com o Espírito Santo. Tem pecado que é um pecado do dia a dia que você acaba cometendo. Agora, existem tipos de pecados que jamais o Espírito Santo vai agir naquela pessoa. Pecados de práticas constantes, pecado de ações constantes na vida daquela pessoa e de grande dolo e de grande proporção. Então, pessoas assim dificilmente estarão sendo usadas pelo Espírito Santo. Né? E tem outras formas aí que não é o caso no momento, mas é importante que você saiba que é preciso discernir se é o Espírito Santo ou se não é, né? Para que você não seja embaraçado. Lembra-te do que diz a palavra: Satanás, se possível, se transforma em anjo de luz para enganar os escolhidos. E tem tanta gente vendo aí vulto branco, né? Tem tanta gente vendo aí varão de branco, isso e aquilo. Tem que ter cuidado com essas coisas, tá? Muito cuidado, porque pode estar aí tendo visões sobrenaturais, sim, mas não do Espírito Santo de Deus. E Deus não envia o Espírito Santo ou um dos seus anjos simplesmente por enviar. Né? Tem que ter um propósito muito específico, e se alguma vez alguém tiver alguma visão assim, é com um propósito muito grande e transformador. E eu fico vendo assim, pessoas, todo dia tá vendo anjo, todo dia tá vendo vulto branco, tá vendo varão de branco. Tome cuidado com isso, tá? Tome cuidado com isso, para que não seja embaraçado e pensar que está a serviço do reino de Deus e, no entanto, está a serviço do reino adversário. É muito estreito e precisa ter uma observação muito grande.
Vamos lá, a lista de dons. O Antigo Testamento contém mais de uma lista de dons. O Novo Testamento, perdão, contém mais uma lista de dons. Vamos ver aqui alguns deles para que nós possamos é, conhecê-los. Em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10, nos fala sobre os dons do Espírito Santo. São eles: palavra de sabedoria, que é uma palavra que é uma capacidade que Deus dá para a pessoa aconselhar, para a pessoa ouvir e aconselhar as pessoas de forma prudente, responsável e sábia, né? Palavra de ciência, que é conhecimentos que fogem do natural, né? Coisas que vêm assim na sua mente para você falar para alguém, para você orientar, para você acalmar alguém, para você instruir a pessoa para o bem viver, né, que não vem de ti. Você mesmo para e fala: de onde me saiu isso? É um dom, palavra de ciência. Fé. Essa fé, a fé aparece aqui no Novo Testamento em duas situações: a fé salvadora, que é uma ação do Espírito Santo para levar o pecador ao reconhecimento que ele é pecador e se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. E a fé que aparece aqui em 1 Coríntios capítulo 12 é uma fé sobrenatural para a operação de milagres. É aquela fé que você fala: é Deus que está falando comigo e eu vou orar e o milagre vai acontecer. É Deus que está falando comigo, então eu vou orar repreendendo esse espírito maligno e ele vai sair dessa pessoa. Então o dom que aparece aqui em 1 Coríntios capítulo 12 se refere a um revestimento espiritual que dá à pessoa condições para que ela possa ter uma fé desafiadora no sentido de operar com fé, orar com fé, clamar com fé, para que algo aconteça de uma forma sobrenatural. Dons de curar, né? Dons de curar. Qualquer pessoa pode orar quando tiver alguém doente? Pode, a oração do justo vale muito em seus efeitos. Mas existem pessoas que recebem um revestimento espiritual especial que a quem ele vai orar, a pessoa vai receber a cura. Vai ter esse sinal de Deus na vida da pessoa. Então, esse é um dom específico. Operação de maravilhas, que é orar por ações impossíveis e vão acontecer, também é um dom. Profecia, só tem um detalhe: o dom de profecia, ele existe, está aqui no Novo Testamento, só que hoje não tem profetas como no tempo dos profetas. E tem muita gente se dizendo profeta e estão falando da sua própria mente ou estão falando induzidos por Satanás para confundir as pessoas. Então, muito cuidado com os espíritos enganadores. Tomem muito cuidado, porque os espíritos enganadores são muitos e estão por aí, agindo para confundir. Às vezes, dentro de igrejas, você vê a ação de espíritos enganadores. Então, tome muito cuidado, tenha discernimento para que você não seja envolvido em laços, em armadilhas, correto? E hoje nós temos dom de profecia. Naquele tempo dos profetas era o seguinte: o profeta falava em nome de Deus. E aquilo que o profeta falava, Deus cumpria porque o profeta falava em nome dele. E aquilo que Deus mandava o profeta falar, o profeta podia falar que ia acontecer exatamente porque Deus honrava. Deus honrava a sua palavra através do profeta e Deus honrava também a palavra do profeta. Um grande exemplo é o caso de Eliseu, né? Eliseu, caminhando ali, a meninada ali, criança, sabe como é, né? Começou a chamar ele de careca, né? E esse era ofendeu ele. E ele virou, amaldiçoou e veio uma ursa e comeu aqueles que caçoavam dele, né, que zombavam dele. Então, o profeta, até mesmo na hora, ele tinha que ter muito cuidado, muita prudência, porque se na raiva, na ira, ele falasse alguma coisa, Deus ia honrar.
Deus ia honrar porque o profeta falava em nome de Deus. Hoje é diferente. Hoje nós temos o dom de profecia. Então Deus pode me usar hoje, como ele pode me usar daqui 1 ano, como ele pode me usar daqui 10 anos. Já o profeta não, o profeta ele era constantemente sendo usado por Deus. Então, tomem cuidado, porque o dom de profecia ele existe, mas os espíritos enganadores, eles usam muito ações proféticas, né, que eles dizem que são proféticas. Eu fico vendo agora na pandemia, né? Chegam tantos vídeos de profecias, isso e aquilo, eu nem paro para ouvir. Eu não vou perder tempo ouvindo. Por quê? Porque no tempo que nós estamos, que é o tempo da graça, todas as revelações estão na Bíblia. Tudo que tem que acontecer está na Bíblia. E tudo que nós temos que fazer está na Bíblia. Então eu não perco tempo ouvindo essas lorotas. Por quê? Porque eu sei que Deus não está agindo dessa forma. Deus hoje ele fala através da palavra. O que vai acontecer está na Bíblia. Quais são os sinais? Estão na Bíblia. Basta observar, crer, aceitar e colocar em prática. Aí eu fico vendo, é profecia daqui, é profecia de lá, e a gente fala, qual o fundamento disso? Qual o fundamento? Coisas que, antibíblicas até, né? Falam até coisas antibíblicas. Então Deus usa, Deus fala, mas nós temos que ter um discernimento de espírito para entender se é Deus mesmo que está falando ou não. Né? Então, o dom de profecia ele existe, ele deve ser aplicado na igreja, mas há muita prudência, muito cuidado, porque na nossa mente, preste bem atenção nisso, na nossa mente age 3 pensamentos. O nosso próprio pensamento, que é a nossa própria vontade, os pensamentos influenciados por Satanás, que é para complicar a nossa vida e complicar a nossa relação com Deus, e age também o pensamento influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos 3 tipos de pensamento. O nosso próprio pensamento, que é a nossa própria vontade, a vontade de Satanás e a vontade de Deus. Tudo isso age em nossa mente. Então nós temos que ter assim, muita sobriedade para poder separar. Isso vem de mim, isso vem do inimigo e isso vem do Espírito Santo. Então você tem que ter muita sobriedade para poder discernir, entender, compreender quando é Deus que está falando com você. Tem que estar muito seguro disso. Deus vai te dar paz, Deus vai te dar equilíbrio, Deus vai te dar certeza. Eu fico vendo assim, né? Às vezes alguma pessoa quer tomar uma decisão, quer tomar um rumo na vida, alguma coisa assim, e até pede oração, me ajude em oração. Aí quando você mal começa a orar pela pessoa naquele propósito, a pessoa já toma uma decisão. Mas você não pediu para orar, para esperar Deus? Tipo, não, Deus já falou. Ora, tem o nosso próprio pensamento, tem o pensamento de Satanás e tem o pensamento de Deus. Então tem 2 pensamentos contra um, né? Que é o nosso pensamento e o pensamento de Satanás contra o pensamento de Deus em nossa mente. Então nós somos assim bombardeados diariamente, de pensamentos, de reflexões, de ideias, de propósitos que às vezes não vêm de Deus. Então tome bastante cuidado para não serem iludidos, para não serem enganados. Em Efésios capítulo... Terminei aqui? Não, parei em profecia. Vamos lá, ainda 1 Coríntios 12. Discernimento de espírito, que é uma capacidade de que você recebe do Espírito Santo para saber quando é um espírito mau ou quando é uma ação do Espírito Santo. Né? Quantas vezes eu já estava em algum lugar e pessoas orando em língua, né, falando em língua, e o Espírito Santo me dava o discernimento. Né? Não sou eu que estou ali, pode ir lá repreender. E aí chega lá, coloca a mão na áurea da pessoa, repreende, e a pessoa cai ali no chão, né, endemoniada. E aí você ora libertando. Então, o discernimento de espírito vai te dar esse tipo de capacidade.
vai te dar esse tipo de, de capacidade para que você possa ser útil na obra de Deus, porque a finalidade dos espíritos enganadores é bagunçar o culto a Deus, é confundir as pessoas eleitas para que parem de seguir a Deus para seguir Ele. E ele é muito sutil, ele é muito sutil. O que é sutil? Ele não vem assim explícito, né? Ele vem assim bem camuflado. Ele vem camuflado, assim, de forma que você não consegue perceber. Então, muito cuidado com os espíritos enganadores. Variedade de línguas. A variedade de línguas é um dom onde você vai conversar com o Espírito de Deus. E a variedade de línguas, eu já vi assim, muitas igrejas dizendo: vem aqui, hoje vai ter aula para ensinar como orar em línguas. Não existe isso, gente. Fuja disso, que é o Satanás falando em nome de Deus. Fuja. O dom de língua é o Espírito Santo que dá, e a cada um ele entrega conforme lhe convém. Ninguém aprende com outra pessoa ensinando, é o próprio Espírito de Deus que dá. E o dom de línguas, ele é glorificação a Deus, é o teu espírito glorificando a Deus em línguas angelicais. E o dom de variedade de línguas, ele vem para agir junto com o dom de profecia. Né? Ele vem para que você possa trazer algo para alguém naquele momento em que a pessoa ora, naquele momento que a pessoa clama e espera por uma resposta e aquela pessoa está confusa. Então, o dom de profecia, hoje, ele vem para ajudar as pessoas a ter discernimento. Por quê? Porque na nossa mente tem o nosso pensamento, tem o pensamento de Satanás e tem o pensamento de Deus agindo dentro da nossa mente. E nós temos que saber separar. E o dom de variedade de línguas, ele age junto com o dom de profecia para esclarecer a pessoa, para tirar essa dúvida que está na cabeça do crente comum, da pessoa comum que está ali e não está conseguindo entender, não está conseguindo compreender, né? Não está tendo a clara razão de como ele deve entender, de como ele deve proceder, correto? E interpretação de línguas. E aí é que entra a questão de profecias. O dom de profecia, ele sempre vem junto com o dom de interpretação de línguas. Por quê? Porque o dom de profecia, geralmente, ele vem através de variedade de línguas. E tem que ter aquele que interpreta. Se a pessoa chega lá e fala, e ninguém entende absolutamente nada, ou é o espírito dele falando com o Espírito Santo de Deus, entre ele e ele, pronto, ou então é o Espírito Santo, se a pessoa fala e não entende, ou é o espírito da pessoa falando com o Espírito Santo, né? Ou a pessoa está tendo delírios. Os dois extremos. Então, se é profecia, tem que ter aquele que interpreta. Se não tiver o que interpreta, não é profecia. E quando Deus vai usar alguém em profecia, ele fala em línguas e ele já traz o entendimento e a explicação para a pessoa que está ouvindo, para a pessoa que está recebendo. Tá? Então, eu fico vendo assim, muitas pessoas chegam e fala. É Deus que está dizendo, tá, mas o que é isso? Não sei, mas é Deus. Então, aí complica, né? Porque quando Deus fala, ele te usa em línguas, em variedade de línguas, mas ele também te usa para esclarecer. Ele te usa ali para falar. É claro que algumas coisas quando você está orando por alguém ali, algumas coisas você vai lembrar depois para poder orientar mais as pessoas, e alguma coisa você vai falar, a pessoa que está recebendo vai entender, e às vezes você que está entregando, você mesmo não entende, né? Mas a pessoa que está recebendo, ela entende, ela sabe muito bem do que se trata. Então tem que ter... são vários fatores assim que completam, que faz a gente entender se é o Espírito Santo ou não.
Efésios capítulo 4, versículo 11, fala do dom de apóstolo, a dom de profeta, dom de evangelista, dom de pastores e dom de mestre. Hoje tem muitas pessoas dizendo que é apóstolo. Já viu isso? É tanto apóstolo, apóstolo daqui, apóstolo de lá. Sabe qual é a definição de apóstolo? Aquele que foi enviado pelo próprio Jesus. A pessoa, para ser apóstolo, Jesus tem que aparecer para ele, explicar para ele, falar com ele, orientar ele sobre o ministério que ele vai exercer. Então não existe tantos apóstolos assim, né? Não tem esse. Nos tempos de hoje pode ter apóstolo? Pode, é bíblico. Porém, casos bem isolados. E agora tem tanto apóstolo por aí que eu. Né? A primeira coisa que eu pergunto é: ficou cego? Por quê? Porque quando Jesus apareceu para Paulo, ele ficou cego. Foi tão reluzente, foi aquele brilho tão forte que ele ficou cego. Né? Então, tome cuidado aí com essas nomenclaturas, porque elas têm significado, elas têm importância. Tá? Então, apóstolo, profetas, os profetas, é aquilo que eu estava falando agora há pouco, eles agem com fins específicos de edificar, consolar, exortar, né? Porém, com amor e com entendimento. Então, o profeta, a pessoa que é usado em dom de profecia, ele vem, ele fala, ele dá o discernimento, ele dá as instruções e a pessoa que está recebendo vai entender. Tá? Vamos lá. Evangelistas são os que anunciam o evangelho extra-templo, né, fora do templo. Às vezes você vê algumas pessoas pregando nas calçadas, nas esquinas, nas feiras. São evangelistas, né? Estão levando a palavra fora do templo. O evangelista ele também ele prega de forma a convite, né? A convite, não há negócio, muito cuidado com isso. Hoje tem muitas pregando por negócio, né? Virou um negócio, virou um jeito de ganhar dinheiro, cuidado com isso. Mas o evangelista, ele é chamado para evangelizar, para levar a palavra de Deus fora dos templos. E ele ajuda também dentro dos templos, mas o chamado dele é fora do templo. Mas qual é a finalidade? E aonde o pecador está, levar a palavra da salvação e trazer o pecador para o reino de Deus. Não é sair por aí falando, falando, falando e deixar solto por aí, não é isso. O papel do evangelista é anunciar lá fora e trazer o pecador arrependido para dentro do corpo de Cristo. Né? Tem que viver no corpo de Cristo. E tem muita gente fazendo aleatoriamente sem direção. Pastores, que são aqueles que apacentam, que é aqueles que cuidam, o evangelista vai lá fora, prega e traz a pessoa para o corpo de Cristo. E o pastor é aquele que vai ficar ali lapidando aquela pessoa, né? Cuidando daquela pessoa, orientando no dia a dia, tirando as dúvidas, ajudando em oração, ministrando a palavra e cuidando ali dentro do corpo de Cristo. Mestres, o que seria mestres, né? Seria aqueles que têm uma capacidade grande para entendimento da palavra e para ensinar a palavra, para repassar esses conhecimentos para outro. Então é um dom também. Não é porque tem pessoas que têm grande conhecimento, mas ele não consegue passar isso. Ele não consegue ser um professor de escola bíblica, ele não consegue na hora de uma dúvida de alguém, ele não consegue explicar, ele não consegue dar uma explicação clara. Por quê? Porque isso é um dom. Tá? Então, se você deseja isso, farai pelo dom de mestre. Vamos lá, em Romanos capítulo 12, versículos 6 e 8, nos fala a respeito também de dons. Fala em profetizar, ministrar, ensinar, exortar, repartir, presidir e exercitar misericórdia. Dons que aparecem em Romanos 12,
versículos 6 e 8. Vamos lá. O dom de profetizar, já falamos aqui. O dom de ministrar. O que é ministrar? Fazer. Capacidade de fazer. Porque tem muita gente que é bom para dar ideia, né? Faz isso, faz aquilo, pensei nisso, pensei naquilo, mas ele mesmo não faz. Então você tem que ter cuidado, porque essas ideias, elas complicam, te tiram do foco, te tiram do objetivo e faz com que você puxe uma sobrecarga que não é sua e que está fora dos objetivos da igreja. E Satanás usa muita pessoa sem direção, tá? Muito cuidado. E ele vem cheio de ideias, cheio disso, cheio daquilo, mas ele mesmo não faz. Então, se ele tem boas ideias, execute, faça, com início, meio e fim. E tem muita gente também que é campeão em começar e não dá continuidade. Muito cuidado, fuja disso. Ensinar, né, que é a capacidade de falar da palavra de modo que as pessoas vão entender. Exortar, o que é exortar? Chamar a atenção da pessoa, mas de uma forma que a pessoa entenda o porquê. Não é só, não confunda exortar com fofocar, né? Vamos lá, repartir, isso aí é um dom também. Você tem que orar contra a avareza. Tem pessoas que são avarentas. Ele apodrece, mas ele não dá para alguém ali. Enferruja, mas ele não dá para alguém. Tá sobrando, mas ele não dá para alguém. Agora está na moda o desapega, né? A pessoa anuncia aí para poder desapegar e vender. Ora, se foi útil para você e pode ser útil para alguém, e existe alguém aí próximo a você que está precisando, dê. Eu digo por experiência própria. Deus vai acrescentar. Deus vai te abençoar. Deus vai te proporcionar de maneira que você possa é, ter mais. Né? A pessoa que vence a avareza, ele não fica sem nada. Ele está sempre compartilhando com alguém, sempre dividindo com alguém, repartindo com alguém, porém, nunca falta nada, porque Deus vai acrescentando. Isso é um dom também. Né? Em Romanos 12, 6, 8 também fala do dom de presidir. O que é isso? Ser líder. Presidir. Vou ser líder do grupo de jovens, líder do grupo de louvor, líder do grupo de mulheres, líder. Então, essa capacidade é um dom também, de liderar, presidir. E exercitar misericórdia. O que é exercitar misericórdia? Você ter o coração aberto para ouvir as pessoas, para ajudar as pessoas emocionalmente feridas, espiritualmente perturbadas. Você vai ter uma capacidade maior de perdoar, né? Você vai ter um coração mais aberto ao perdão. Você não vai ficar guardando mágoa, ressentimento, ira, pensamento de vingança. Você não vai ter isso. Então busque esse dom também, que ele é importante para a sua vida e para o seu ministério. E o outro grupo de dons está em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, que diz sobre o dom de falar e o dom de ministrar. O dom de falar é uma habilidade espiritual para pregar. Você pode ver que tem pessoas que são excelentes pregadores, né? Pregam muito bem a palavra de Deus, sobe ali no púlpito e fala de uma forma maravilhosa, isso é um dom. E o dom de ministrar, que é servir através da palavra de Deus, servir com aquilo que a palavra de Deus nos proporciona. Então, esses são os dons. Vamos agora para os talentos, né? Só vimos os dons, faltam ainda talentos e ministérios, mas os outros são mais rápidos aqui para compreender. Eu gastei mais tempo nos dons espirituais, porque são neles que o Satanás mais confunde a igreja. Os espíritos demoníacos enganadores, eles usam imitar os dons espirituais do Espírito Santo para confundir a igreja, para confundir os cristãos. Então, é por isso que eu gastei mais tempo aqui. Vamos agora para os talentos. Né? Talento é uma aptidão natural que cada pessoa tem para desenvolver determinadas atividades. Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30, fala sobre a parábola dos talentos. Quando nós estudamos aqui na Escola Bíblica a série Parábolas de Jesus, nós vimos essa parábola dos talentos. Né? O Senhor saiu e deixou, viajou e deixou
uma porção de talento para cada um dos seus empregados. Quando voltou, um tinha multiplicado 100%, o outro tinha multiplicado 50% e o outro tinha enterrado o talento e não multiplicou coisa nenhuma. Então, quem tem talento tem que multiplicar. Essa é a razão. E o que é talento? É uma habilidade natural. Vamos citar um exemplo aqui, né? O irmão Mário, ele tem o talento de tocar violão. Então ele toca com muita facilidade, ele ensina outras pessoas também. Então isso é um talento, né? E a pessoa nasce com o talento e ele desenvolve esse talento ao longo do tempo. Agora, tem pessoas que não têm talento, mas conseguem forçar a barra e conseguir fazer, né? Ele tem perseverança, ele vai buscando, ele vai entendendo e vai. Mas mesmo assim, dentro dele ele tem que ter uma aptidão, ou seja, uma tendência para isso. Então isso é talento. Mesmo que ele não sabia fazer, mas ele tinha vontade de aprender e se dedicou àquilo, então isso é considerado talento. Vamos citar um outro exemplo aqui, né? A pessoa que tem talento para carpintaria, né? Os carpinteiros. Eu fico vendo assim, os marceneiros. Né? Você chega lá, eu queria um móvel assim, com uma gaveta aqui, não sei o que. Você fala para ele, ele pega e fabrica aquilo do jeito que você pensou. É um talento também, né? Então, talento é isso, é uma capacidade natural que uma pessoa tem para desenvolver alguma coisa. Então, tudo aquilo que é habilidade que a pessoa tem, que é naturalmente, que ele aprendeu ali, ele gosta daquilo que ele faz, é um talento. E o talento, ele pode ser usado tanto na obra de Deus quanto não. Mas o ideal é que você use também para glorificar a Deus. Tudo que você for fazer, que seja para glorificar a Deus. Né? Vamos lá. Se você tem um talento aí de como eu citei aqui, né? O talento de ser carpinteiro, então cada vez que você fizer um móvel e você glorifica a Deus por ele ter sido bem feito, por ter dado certo, por ter agradado o cliente, por ter atendido ali aquela necessidade. Então o talento, vem o talento, tem dois tipos de talento, tá? Tem o talento que é para ser útil na obra de Deus, especificamente para ser útil na obra de Deus, e tem o talento que é para sobrevivência. Vamos citar um exemplo aqui, cabeleireiro, né? É um talento também. A pessoa tem que ter vocação para aquilo, senão ele não vai ser um bom profissional. A mão dele não vai conduzir tão bem. Então é talento. Vamos lá. Uma outra atividade que me foge da cabeça, mas é talento. Então tem alguns talentos que é para a sobrevivência da pessoa. A pessoa usa aquilo para sobreviver. Mas tem talentos que são úteis para especificamente para a igreja. Cantar, tocar instrumentos, essas coisas são específicos para adorar e glorificar a Deus. Então, esses talentos devem ser usados exclusivos na igreja. E o talento que é para a sua sobrevivência, você tem que louvar e agradecer a Deus para ele. Deus, muito obrigado por essa habilidade que colocou nas minhas mãos, por essa sabedoria, por essa capacidade para que eu possa fazer bem feito, né? Fazer com dedicação. Né? Então, tudo isso é talento, é capacidade de fazer. Estou vendo aqui a irmã Lenilce, ela tem o talento de manicure, né? Ela trabalha com isso, então ela tem que glorificar a Deus, e eu sei que ela glorifica cada vez que ela faz, e agrada as pessoas, e as pessoas ficam satisfeitas, e, e esse talento foi Deus que deu para a sobrevivência, para a subsistência da pessoa. Então, o talento é isso, é uma habilidade especial que pode ser para ser usada no reino ou pode ser para usada para a sobrevivência, né? Depende do talento. E você, o talento que você usa para a sobrevivência, você pode usar também para o reino? Pode. Você pode tirar um dia no mês de serviço para fazer a serviço do corpo de Cristo, da igreja, dos irmãos, e assim vai. Tem muitos que fazem isso, né? E Deus abençoa, Deus acrescenta. Vamos lá. Talentos e dons, né? Talentos se distinguem dos dons porque mesmo os não convertidos possuem. Então você vê aí, tem pessoas que nem de Deus são, mas têm talento. Por quê?
Porque a provisão vem de Deus. O que é provisão? Aquilo que você precisa para sobreviver. E todos os seres humanos precisam sobreviver. Então Deus já dá uma capacidade de sobrevivência para cada ser vivente. Independente se essa pessoa vai ser dele ou não, se essa pessoa vai adorá-lo ou não, vai glorificar ou não. Então veja o quanto Deus é misericordioso, né? Ele não fecha a porta da provisão para ninguém, até para aquele que não crê nele, que não acredita nele. Todos comem, todos trabalham, todos têm sua renda. A distribuição de talentos, né? A distribuição de talentos vem de várias formas, conforme já falei, às vezes para a subsistência da pessoa e às vezes para servir no reino de Deus. O perigo de negligenciar os talentos. Tome muito cuidado, porque na parábola, em Mateus 25, 14 e 30, o que acontece com aquele que negligenciou o talento, com aquele que enterrou o talento? Ele foi cobrado. Então, se você tem um talento para servir no reino de Deus, sirva, senão você vai ser cobrado. Você já viu que tem pessoas que dão 2 passos para frente e 3 para trás? Né? Nunca avança, nunca evolui, anda um pouco depois declina, anda um pouco depois declina. São pessoas que enterram talentos. São pessoas que têm habilidades que podem fazer para o reino e não fazem. São negligentes. Então, muito cuidado, que isso é cobrado. Usando os talentos, você pode ler aí em Êxodo capítulo 35, dos versículos 30 ao 33. Você pode dar uma lida também em Mateus capítulo 25, 14 a 30. E pode fazer uma leitura também em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 26 a 27. Vamos agora para os ministérios. Ministrar é servir. Né? Em Coríntios capítulo 12, 5, o apóstolo Paulo afirmou: há diversidade de ministérios. Então, há diversidade de serviços na igreja. E tudo é útil para a glória de Deus. Agora há pouco eu estava falando de talento. Né? A igreja tem um jardim. Então, se a pessoa tem talento para cuidar do jardim, ele é um jardineiro e ele está na igreja, então ele é lícito ele prestar parte desse talento para a obra do reino. Ir lá, uma vez por mês, cuidar, limpar, zelar, tirar as ervas daninhas, fazer podas. Então isso é talento também, né? E deve ser usado também para o reino de Deus. E o ministério é servir. Então você serve a Deus com aquilo que você sabe. Você serve a Deus. A única coisa que eu sei é orar pelos outros. Continue orando, né? Dobre seu joelho e apresente as pessoas em oração a Deus, apresente cada um a Deus. Você já está participando do reino de Deus, você já está fazendo uma obra para Deus. É uma obra silenciosa, mas aquilo que você faz no reino, não espere reconhecimento humano. Não espere reconhecimento aqui na terra. Deixe no livro das obras para que você receba a premiação futura. Você vê aí muitas pessoas hoje, né, principalmente da teologia da prosperidade. Os pastores ficam milionários, e não é esse o propósito de Deus. E o que acontece? Essas pessoas, se chegarem a ser salvas, né, elas não terão as recompensas eternas, porque já gozaram aqui na terra dos privilégios. E os privilégios eternos são maiores? São. Os privilégios eternos são maiores do que uma vida milionária na terra. É tão grandioso que na Bíblia está como mistério. Apresenta apenas como galardão, como coroa, como um prêmio, mas não está especificado o que é. Então é algo muito grandioso. Então, tudo que você fizer no reino, não espere recompensa humana, recompensa terrestre, recompensa material. O pastor que é dedicação exclusiva, um missionário que é dedicação exclusiva, que ele está exclusivamente a serviço da obra, ele pode ter uma ajuda de custo da obra? Pode. Né? Qualquer sacerdote que está ali exclusivamente, ele pode ter o sustento sim da obra. Mas a finalidade da obra não é acumular riquezas. Você pode ver que nenhum apóstolo acumulou riqueza.
eles pensavam sempre no reino de Deus, na recompensa eterna. Ministério vamos lá, ministério como serviço assistencial, né, em Romanos capítulo 12, versículo 7, nos fala sobre o trabalho do diaconato, que também aparece em Atos dos Apóstolos. Aparece também em 1 Coríntios 16, versículo 15, e 2 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Então, são esses os versículos aí que te dão referência do serviço assistencial na igreja. Os apóstolos se dedicavam à pregação da palavra e à oração. E os serviços foram encarregados dos diáconos. Né? Os diáconos eles ficavam ali cuidando do serviço, dando assistência social ao povo necessitado. Aquilo que Jesus falou, né? Dai vós mesmos de comer a eles. Ministério como atividade pastoral. Você pode ver isso em Efésios capítulo 3, versículo 7, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e Romanos capítulo 12, versículo 7, que fala sobre atividade pastoral como chamado. Então, para você assumir o sacerdócio, você tem que ter chamado. Né? Para você ser um pastor, um sacerdote, você tem que ter um chamado para isso. Tá? Não queira fazer por vaidade, por orgulho, que você vai ser pedra de tropeço para o reino de Deus. Tá? Tenha chamado para isso, tenha vocação para isso, sirva ao reino de Deus para isso, tá bom? Concluindo a lição de hoje, os dons são irrevogáveis. Deus deu, está dado. Então a pessoa pode parar de usar, pode negligenciar, mas o dia que ele dobrar o joelho, orar, se consagrar, buscar em Deus, o dom está dentro dele ainda. Deus não é igual a Satanás. Satanás dá e tira, né? Dá com uma mão e tira com a outra. Deus não. Deus deu, está dado. Tá? Entregou, está entregue. Com Deus não existe. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás em sua palavra. Então, se Deus entrega dons, talentos e ministérios, está entregue. Agora, se a pessoa multiplicou 100%, vai ter a recompensa. Se ele multiplicou 50%, vai ter a recompensa. Se ele multiplicou 25%, vai ter a recompensa. Se não multiplicar nada, aí complica. Aí vai ser cobrado, tanto agora quanto na eternidade. E tenha consciência que um dia você vai prestar conta dos seus dons, dos seus talentos e das suas habilidades. Tá? Tenha consciência disso e se prepare para isso, porque no tribunal de Cristo tem 2 julgamentos na Bíblia, um é o tribunal de Cristo e outro é o juízo final. São dois julgamentos distintos. O tribunal de Cristo ele é para recompensas dos salvos, pelo que você fez pelo reino de Deus. E o juízo final é para lançar no inferno aqueles que foram rebeldes, desobedientes a Deus, daqueles que negaram a Cristo como Senhor e Salvador. Como nós vimos aqui hoje mesmo, aqui na palavra, né? Na leitura que nós fizemos, que está em Efésios capítulo 4, dos versículos 7 a 12, o apóstolo Paulo ele fala que se Cristo subiu aos céus é porque ele desceu às profundezas da terra. E a Bíblia ela deixa implícita, não explícita, mas ela deixa implícita que o inferno é no núcleo da terra. E a Bíblia descreve o inferno como um lago de fogo de enxofre. Né? E quando você vê um vulcão em erupção, você pode ter certeza que aquela chama é aquele fogo do vulcão que vai sapecar os rebeldes, os desobedientes e os que negam a Cristo. Serão aprisionados no núcleo da terra, aonde serão aprisionados Satanás e todos os demônios. E lá não foi feito para nós, seres humanos. Na Islândia tem um vulcão em erupção. Você pode procurar na internet aí, vulcão, erupção, Islândia. É um país, uma ilha. Está em erupção, tem várias imagens. Dá uma olhada para você ver o que é um lago de enxofre fervilhando e derramando.
Então, queira o reino de Deus, que é um reino de paz e justiça, que é o Éden, né? O jardim original que Deus fez. Então, os justos herdarão a terra e os injustos serão lançados no lago do profundo abismo. Portanto, queira viver no reino de Deus, deseje viver no reino de Deus, esteja no reino de Deus e não se afaste dele por nada. Amém? Que Deus seja louvado e glorificado, que essas palavras possam te edificar, que essas palavras possam fortalecer a sua fé e que você possa colocar em prática seus dons, talentos e ministérios. Cada um é útil no reino de Deus. O que você precisa é descobrir qual a sua utilidade. Amém? Oremos. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, glorificamos e adoramos a Ti, Senhor, e pedimos que Tu venha abrir o nosso entendimento para compreender os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades ministeriais, para saber como podemos ser úteis ao Teu reino. Nos dê ânimo, força, sabedoria, para que possamos fazer com eficiência, fazer com responsabilidade, para que não sejamos cobrados, mas para que sejamos premiados no dia do tribunal de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer nessa fé, ajuda-nos, ó Deus, a continuar perseverando. Ajude-nos, ó Deus, também por aquelas pessoas que estão enfermas, doentes, aquelas pessoas, meu Deus, que estão com Covid, Wilson, a sua companheira, a Dona Maria Inca, o Gustavo e tantos outros que me falham na memória agora, mas temos orado, temos clamado a eles, que sejam alcançados pela cura, pela misericórdia e pelo teu amor. Dê, meu Deus, a cada um a proteção e a cura. Olhai também, Senhor, por esses que têm outras necessidades, outras doenças, outras enfermidades, outras comorbidades. Ajude, Senhor, para que todos sejam alcançados pela sua misericórdia. Dai a cada um de nós um domingo de paz, um domingo de justiça, um domingo de alegria. Dai a cada um de nós, Senhor, um domingo feliz. Ajude-nos, ó Deus, para que possamos caminhar firmes e perseverantes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Logo mais, né, as igrejas ainda continuam fechadas aqui em Porto Velho. Às 19h30, eu e a Eliane estaremos aqui adorando a Deus e meditando na palavra. Esteja conosco para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Guarde essas palavras e coloque em prática para que você mereça os privilégios do reino de Deus. Bom domingo a todos.